Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo para o primeiro trimestre de 2022, onde nós estamos estudando um tema glorioso por demais. Estamos falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus, lições comentadas pelo pastor Douglas Batista. E esta é a nossa 12ª reflexão. É isso mesmo, já estamos caminhando para a conclusão deste primeiro trimestre. E eu gostaria, neste momento, de fazer uma oração juntamente com você. E após esta oração, iremos fazer todas as leituras que irá fundamentar nossa reflexão a partir de agora. Então, venha comigo neste momento de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, que a nossa mente se abra para compreender a Tua palavra e que também tenhamos habilidade para falar, Senhor, das Tuas grandezas de maneira compreensível aos corações de todos aqueles que ouvem o que eu te peço neste momento. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazer cada leitura, eu quero te dizer que esta lição será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus que fazem uso, claro, do currículo da CPAD no próximo dia 20 de março de 2022. Vamos então para as nossas leituras. O texto áureo desta reflexão está na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 3, e o texto diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. O tema desta lição: as epístolas instruem e formam os cristãos. A verdade prática nos diz: as epístolas apresentam, melhor dizendo, instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. E a nossa leitura bíblica, a leitura que deve ser feita em classe e que você deve fazer também juntamente comigo, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 ao 3, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, e na segunda epístola de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Pause o vídeo, faça toda esta leitura porque ela é importante e ela vai fundamentar nossa reflexão a partir de agora. Estamos, de fato, com o nosso coração cheio de gratidão a Deus. Estamos avançando para concluir mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2022, e falando de um assunto tão glorioso e tão pertinente e tão atual quanto falar a respeito da supremacia das Escrituras, em um tempo onde muitos andam sugerindo que a palavra deve ser atualizada. Será que precisamos de uma Bíblia 2.0? Creio que não. E falando sobre a supremacia das Escrituras, creio que temos aqui meios para refutar todas estas ideias terríveis e malignas. E esta lição tem alguns objetivos propostos, e o primeiro é apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segundo, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. E o terceiro ponto, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e da glorificação do cristão. A tese, a síntese, é justamente esta palavra-chave que está em voga, epístola, que refere-se claramente a uma correspondência escrita, seja particular ou pública. Alguns tentam alegar a ideia de carta tem um sentido, epístola tem outro sentido, mas bem é verdade que carta, epístola, missiva basicamente possuem o mesmo sentido e nós não devemos perder tempo com esse tipo de discussão. Então veja, hoje vamos falar sobre então este caráter importante
a respeito das epístolas. A temática é as epístolas instruem e formam os cristãos. Então nós vamos sair desta classe da Escola Bíblica Dominical sabendo da importância destas cartas, destas epístolas, destas missivas, e como todo o cânon sagrado são divinamente inspiradas, logo proveitosas para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja plenamente instruído em toda a boa obra. Que coisa gloriosa! As epístolas vão corresponder, dentro do cânon neotestamentário, que são 27 livros, as epístolas, elas agora correspondem a 21 destes total 27 livros do Novo Testamento. Sendo dentre estas 21 cartas ou epístolas, 13 escritas pelo apóstolo Paulo, que denominamos, ou é denominada na teologia, como epístolas paulinas. As demais, as 8 epístolas restantes, são de outros autores e designadas então como epístolas gerais. As epístolas aos Hebreus, a carta de Tiago, as epístolas joaninas, as epístolas do apóstolo Pedro, todas elas vão se enquadrar então nestas que designamos então epístolas gerais. E nestas lições não é possível esgotar um assunto tão amplo como esse, e aqui em linhas gerais, em uma síntese, eu creio que muito bem feita pelo pastor Douglas Batista, vamos apresentar então agora esses agrupamentos de epístolas por tema e também por autoria, e vamos destacar dentre estas epístolas alguns pontos importantíssimos, aos quais denominamos pontos ou aspectos doutrinários. 3 pontos serão estudados nesta lição. E o primeiro, como as epístolas paulinas nos instruem. Paulo recebeu a inspiração divina e grande maioria do volume literário do Novo Testamento é atribuída ao apóstolo Paulo. Então veja, como as epístolas paulinas nos instruem. No segundo ponto, vamos falar destas epístolas gerais e como elas nos formam. E o terceiro ponto, falaremos sobre as epístolas continuam a falar nos dias odiernos, nos dias atuais. Então vejo, aqui nesse primeiro ponto, onde falaremos sobre as epístolas paulinas, temos um ponto a respeito de instruções salvíficas. Os escritos paulinos, em linhas gerais, digamos assim, de forma geral, tratam muito a respeito da soteriologia, que é justamente a doutrina da salvação. E nesse grupo, então, enfatizamos os aspectos da salvação. A Epístola aos Romanos, por exemplo, é um tratado a respeito da soteriologia, do estudo a respeito da salvação, e podemos destacar que o justo viverá pela fé, é o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Esse texto vai remontar ao tempo do profeta Abacuque. A primeira menção desta verdade é vista através da boca do profeta Abacuque e será vista novamente, além do apóstolo dos gentios, também pelo escritor aos Hebreus, e também traz à nossa memória, todas as vezes que falamos a respeito de Romanos 1,17, a reforma protestante. No meio de uma grande escuridão, alguém lê à luz de velas que o justo pela sua fé viverá. Isso é um start, é um insight que vai mudar um contexto histórico extremamente importante que nós conhecemos como a reforma protestante. Então, Cristo nos liberta do pecado mediante o seu sacrifício remidor. Isso é fato, é uma verdade. Dessa forma, então, pela fé em Cristo Jesus, nós somos declarados justos. Então, quando falamos de justificação, estamos falando de algo que é, em sentido geral, apenas por meio da fé e é prerrogativa de Deus. Isso é muito importante. É Deus que nos declara justos a partir da nossa
profissão de fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai asseverar que ninguém é justificado pelas obras da lei. Então, por mais generoso que eu seja, por mais praticante de boas obras eu seja, estas obras não têm poder para prover salvação, que é provida em Cristo e é dada a nós por aquilo que conhecemos como graça. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Claramente, aqui percebemos que as obras na vida do cristão é justamente o resultado da sua fé em ação. Então, o cristão, ele deve produzir, sim, obras e obras excelentes que glorificam o nome de Deus. Veja, somente a fé em Jesus Cristo pode nos libertar do jugo do pecado. Nada além do sacrifício vicário de Cristo naquele Calvário é capaz de prover esta libertação do jugo do pecado. Se no primeiro Adão nascemos sob o pecado, somos gerados sob o pecado, agora em Cristo, segundo Adão, nós temos a possibilidade de viver uma vida santa a partir do sacrifício de Cristo. Então, quando lemos na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai ressaltar uma coisa muito interessante, que é a mensagem do Cristo crucificado, é a mensagem pregada pelo apóstolo dos gentios. Eu prego a Cristo e este crucificado. O evangelho pregado por Paulo tinha este teor forte, centrado na cruz de Cristo. E Cristo, então, morreu pelos nossos pecados e ressuscita, então, ao terceiro dia. Na segunda carta aos Coríntios, que privilegiados foram esses irmãos da igreja de Corinto. Receberam duas cartas do apóstolo Paulo. Na segunda missiva, frisa-se o ministério da reconciliação, que é exercido pela pessoa bendita de Jesus Cristo, que através do seu sacrifício reconciliou este homem a Deus. Esta é uma verdade gloriosa que encontramos também em Cristo, que levou os nossos pecados a fim de nos reconciliar com Deus. É o propósito da morte de Cristo Jesus. Reconciliação. Agora, as instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são, então, aspectos doutrinários a respeito de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja como o corpo, um parâmetro que se estabelece até para a vida matrimonial em família, onde o marido é o cabeça, a esposa também está agora sob este governo, a igreja está sob o governo do cabeça, que é Cristo, que sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, é o que lemos em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Nesse sentido, a igreja foi eleita para a glória de Deus. A igreja, ela é eleita para a glória de Deus. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Filipenses 1:21 é um texto lindo, glorioso e que nos traz a uma realidade enquanto cristãos de afirmar e admitir este texto como uma verdade também para os nossos dias. Ainda que não vivamos como alguns cristãos viveram ao longo da história e em alguns lugares do mundo, nesse tempo atual, ainda vivem e estão morrendo por causa do evangelho, nós, ainda que não tenhamos que pôr em prática diante de uma situação de perseguição este texto, nós devemos admiti-lo também como uma verdade. Viver, para mim, é Cristo, E morrer é ganho, é lucro. Então nós estamos em Cristo, nós não temos nada a perder, seja aqui construindo a nossa vida, ministério, família, ou no porvir, nós estamos bem assegurados quando estamos então em Cristo Jesus. Ele é o segredo da verdadeira alegria e é o modelo de vida para o cristão. E qual é esse modelo? Cristo é este modelo.
Muito se fala de líderes que estão em evidência, expoentes que se tornaram muito visíveis hoje na mídia, na política. Eu quero dizer que esses homens não são o modelo perfeito. Eu não sou o modelo perfeito. Você talvez não seja o modelo perfeito. Talvez não. Eu tenho certeza que você também não é o modelo perfeito. Mas temos a pessoa bendita de Cristo Jesus que sim, é o modelo perfeito e deve ser observado por mim e por você. É para que vivamos e sejamos salvos, devemos olhar para este modelo perfeito. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. Então veja, a igreja está morta e ressuscitada com Cristo, ela está unida com Cristo, ou seja, Cristo é, sem sombra de dúvida, suficientemente para a vida do cristão. Ele é bastante, Cristo é suficientemente bastante para mim, para você e para a sua igreja. Também temos instruções escatológicas nos escritos paulinos, sobre as últimas coisas, e este ensino basicamente nós vemos claramente nas linhas da primeira e da segunda carta aos Tessalonicenses, também algumas pinceladas nas epístolas aos Coríntios. Então veja, isso é muito importante. Temos que aprender uma verdade ensinada lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, que fala que devemos justamente viver uma vida piedosa e santa, e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados para a vinda de Cristo. Veja, aqui há uma ordem das coisas: espírito, alma e corpo. Eu não penso que esse texto esteja desta forma, de forma aleatória. Eu creio que é pontual que enxergamos esta ordem particular. Isso mostra que é necessário uma santificação do homem interior, espírito e alma. E esta santificação, então, ela é exteriorizada no meu corpo físico, mostrando aqui essa tricotomia do homem perfeitamente alinhada e santificada para a glória de Deus, para o dia do arrebatamento da igreja. Veja, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, então o nosso dever enquanto cristãos é permanecer preparados para este momento iminente, que se dará a qualquer momento e nós desconhecemos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo vai esclarecer que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor será manifesto, se iniciará com uma manifestação do anticristo, que já está sendo preparado, tudo está caminhando para o arrebatamento da igreja, não tenha dúvidas disso. O caminho para o anticristo já está preparado, o tapete vermelho para recebê-lo já está posto na terra e você não pode ignorar esta verdade. Então, enquanto salvo, enquanto eu e você aguardamos a volta de Cristo, veja, qual é o nosso comportamento? Devemos orar, devemos buscar a Deus, devemos pregar o Evangelho, devemos agora permitir que o Evangelho cumpra o seu propósito, que ele tenha este livre curso através da minha vida e da sua vida, e não viver de uma forma desordenada. Temos que viver uma vida piedosa e uma vida em obediência e em santidade. As duas epístolas aos irmãos Tessalonicenses vai justamente ter este caráter de alerta a respeito da necessidade de estarmos preparados para este dia que, por certo, virá, este dia que, por certo, chegará. Então, nós devemos estar muito bem preparados. O quarto ponto dessas epístolas paulinas tem caráter pastoral e pessoal. Ele escreve duas epístolas a Timóteo, uma epístola a Tito, que são chamadas cartas pastorais, e uma carta pessoal direcionada a Filemon, tratando do escravo fujão Onésimo. Então existem instruções importantíssimas dentro destas cartas, principalmente nas epístolas chamadas pastorais, porque a Timóteo e também a Tito, Paulo vai orientar combate à heresia e buscar viver a sã doutrina
que é oriunda da palavra, que a base é a palavra, né? Em vista disso, o líder deve estar apto para ensinar, deve ser apto para ensino. E se o ministério é ensinar, Paulo também ensina que deve haver, então, dedicação ao ensino. E o líder, o pastor, deve se comportar desta forma, deve estar apto para ensinar. Na segunda carta a Timóteo, ele vai ratificar tudo isso, que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. É obrigação, eu diria, do pastor, do líder eclesiástico, daquele que está liderando o rebanho de Cristo, manejar bem a palavra da verdade, porque a palavra é o melhor e o alimento mais substancial que a igreja deve receber. E agora, em Tito, o pastor ele deve contrapor falsos ensinos, mantendo a mesma ideia tratada na carta direcionada ao jovem filho na fé do apóstolo Paulo chamado Timóteo. Então, contrapor falsos ensinos, exortar, falar aquilo que convém à sã doutrina. Já em Filemon, esta epístola pequena que deve ser lida também com o coração aberto, tem um caráter que enfatiza muito bem a respeito do perdão. Aquele transgressor, aquele escravo fujão, veja, ele deve ser perdoado e ele deve ser recebido de volta e deve ser recebido mais do que como um servo, mas como um irmão amado. Que coisa gloriosa esses ensinos trazem ao nosso coração. O segundo ponto fala-nos sobre as epístolas gerais e como elas nos formam. As epístolas de Pedro, 1 Pedro, aborda o sofrimento do cristão, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. 1 de Pedro 1, versículo 6. Ele ensina que as provações, as adversidades vão fazer o quê? Vão fortalecer a minha vida e a sua vida. Ora, o cristão passa por adversidade, meu Deus, que coisa terrível. Ora, Jesus já tinha dito isso para você. Ele mesmo já havia dito, no mundo tereis aflições. E o conselho do próprio Cristo é, ora, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu te pergunto uma coisa, se ele venceu, correto? Se ele venceu, nós estamos nele, concorda comigo? Como nós poderemos ser derrotados? É porque às vezes traçamos princípios de vitórias que estão mais relacionados a princípios do coaching gospel, dos princípios humanos e não dos princípios espirituais e eternos que nós tanto almejamos e às vezes ignoramos. A nossa vitória, ela é eterna, ela é em Cristo aqui também na terra e ela também é mais do que nunca na eternidade. E também Pedro vai falar que é necessário santificar, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. E aí, quem está preparado para se alegrar nas aflições? Eu sei, parece hipocrisia e em muitas ocasiões há muita hipocrisia relacionada a tais temas, porque é muito mais fácil falar a respeito destes temas que vivê-los na vida prática. Mas este é o conselho, viver na vida prática estas ideias propostas, que é preciso santificar-se, suportar os agravos que são necessários e alegrar-se nas aflições. Vai assegurar também que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma e fortifica aquele cristão fiel. Então nós temos apoio na hora da adversidade, nós temos o Espírito Santo. Nunca se esqueça, somos templos do Espírito Santo e ele habita em nós e ele está ali apto para dar todo o conforto. Esse Consolador amado, ele está preparado para nos fortalecer e nos confirmar e nos estabelecer enquanto crentes fiéis. Na segunda carta de Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres. Então não era só uma preocupação de Paulo, era uma preocupação de João também, era uma preocupação de Judas na sua epístola, também de Pedro. Então veja, faz um apelo, um alerta em relação aos falsos mestres, tais como negar a divindade de Cristo, negar a segunda vinda de Cristo. E Pedro vai
contestar estas heresias, vai ratificar que Jesus é o Filho de Deus e vai animar a igreja a manter-se firme, constante e abundante na obra do Senhor. Este texto não é de Pedro, é de Paulo aos Coríntios, mas vem a calhar com esta ideia aqui proposta, né? Estar preparado para a vinda do Senhor. As epístolas de João. Em 1 João, adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. É a ideia docetista. Tem esta relação, negam que Jesus veio em um corpo humano, que ele era apenas um espírito. As demais heresias gnósticas, que até nos dias de hoje existem pensamentos gnósticos, e explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Veja, também ensina que deve o cristão afastar-se das práticas do pecado, deve amar uns aos outros e vencer o mundo com a fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a sua fé, a minha fé. Ora, a fé é algo extraordinário e é algo fundamental na vida do cristão. Então, devemos buscar tal fé. Então, isso é muito importante e deve ser aqui observado por mim e por você. Por fim, João vai advertir o cristão que não sigas o mal, mas siga bem. As outras cartas gerais. Aos Hebreus, a ênfase e a supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Veja, o sacrifício veterotestamentário era importante no seu contexto? É claro que era, mas o ministério de Cristo é superior. O sacerdócio de Cristo, por exemplo, é superior ao sacerdócio arônico. Verdade é que a ordem do sacerdócio de Cristo sequer é de ordem arônica, mas de Melquisedeque. Isso mostra a superioridade dos ministérios, né? Então, no contexto veterotestamentário, ali o sacrifício feito anualmente tinha como intuito, digamos assim, cobrir o pecado daquele povo, daquela nação. E de repente vem o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, e tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo é superior, porque ele não encobre, ele remove, ele tira o pecado daquele que crê, daquele que professa sua fé genuína em Cristo. Então, o crente é estimulado a olhar para quem? É estimulado a olhar para Cristo. É para ele que nós devemos olhar, o autor e consumador da nossa fé. Já em Tiago, veja, o autor vai esclarecer que a fé sem obras, ela é morta, e é uma verdade que muitos querem fazer uma contraposição com a ideia de Paulo de que pela graça nós somos salvos, não é por meio da fé e não advinda das obras. E aqui Tiago está dizendo que a fé sem obra é morta. É claro, não há uma oposição, aqui há um assunto que se preenche e se encaixa de forma tão perfeita que o ensino fica pleno, completo, absoluto. Ora, o cristão deve produzir obras. O que adianta ir na casa de alguém, uma mulher que tem 2, 3 filhos precisando de um leite para alimentar aquelas crianças, e você chega lá, levanta sua mão, faz aquela oração cheia de... Olha, eu nem quero usar a palavra que eu iria usar, né? Mas chega lá, faz aquela oração e sai e deixa aquela família na mesma condição. Me responde, e aí? Me responde, e aí? Qual o valor da sua visita? Qual o valor daquela oração? Você deve ir orar? É claro que deve. Você deve ir e também levar a provisão. Ou seja, você deve produzir enquanto cristão. A sua fé jamais deixará de deixar um legado que nós aqui chamamos de obras. Então, vai assegurar que a fé deve ser mostrada através das nossas ações. E o que são as ações? É o fruto, é o resultado da minha fé, que aqui chamamos de obras. Por isso, o texto adverte que o cristão deve ser praticante da palavra e não apenas ouvinte dela. Tem muita gente só ouvindo, e a prática da palavra que fora
ouvida está totalmente distante. Isso é uma verdade. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges, por causa daqueles que estão se infiltrando dentro das igrejas com ensinos heréticos, falsos, mentirosos, né? Então o cristão, ele é instruído dentro das epístolas, tanto das paulinas quanto das epístolas gerais, a estar sempre perseverante na oração e preservar a esperança da vida eterna. O terceiro e último ponto fala das epístolas que continuam a falar. Ora, as epístolas continuam a falar. Se creio que elas são inspiradas, eu sei que há um contexto imediato do tempo onde essas epístolas foram escritas, aquele povo específico daquele tempo, mas creio que esses escritos, legados escriturísticos, chegam até a mim e chegam até a você com este propósito de serem úteis também, ferramentas úteis para o meu aprendizado e para o seu aprendizado enquanto cristãos. Então, a doutrina da justificação é justamente aquela que ensina que o pecador é justificado, aqui o sentido de absolvição de todos os pecados, unicamente pela fé na graça divina, ou seja, é prerrogativa de Deus. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar e não podem salvar mesmo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne, veja, Paulo aos Gálatas diz, nenhuma carne será justificada. Quando lemos, por exemplo, Isaías 64, falando da nossa própria justiça, ali encontramos uma verdade terrível. É doloroso ler esse texto. Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então veja, o homem em si é incapaz de se justificar, promover esta justificação, mas pela fé na pessoa bendita de Cristo, Deus pode promover este homem de uma condição de pecador miserável para um salvo abençoado. Que coisa gloriosa! Isso é coisa de Deus, isso é algo forte da parte de Deus. Esta é a síntese daquilo que falamos a respeito desta justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Unicamente essa doutrina é fundamental, é trivial, é doutrina fundamental, rudimentar para a nossa fé cristã. A doutrina da santificação é uma coisa muito boa e importante falar. Primeiro que é necessário que busquemos esta santificação. A temática que Pedro apresenta na primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Lá no contexto do Antigo Testamento, nos ritos cerimoniais, o sumo sacerdote, por exemplo, para adentrar ao Santíssimo Lugar, ele tinha que usar toda uma indumentária, toda uma roupa específica, né? Uma estola sacerdotal, todas as... como que eu posso dizer? Todas as ferramentas que eram de uso do sumo sacerdote, vamos dizer assim. E ele possuía uma mitra que vinha sobre a sua cabeça e havia uma testeira, uma lâmina de ouro com uma inscrição santidade ao Senhor. Era assim que ele deveria se apresentar. Fazia suas abluções, se purificava, adentrava no lugar santo e após ao lugar santíssimo. Veja, e sabemos o que poderia acontecer se ele não estivesse em perfeita condição para ali estar. Ele poderia até mesmo morrer. E muitos dizem, não, mas o véu do templo se rasgou mesmo. Então nós podemos chegar de qualquer forma. Eu ouso dizer que você até pode se apresentar de qualquer forma, mas eu ouso também acrescentar que você não ouse se apresentar novamente de qualquer forma. Porque veja, Deus permanece santo, caráter da sua deidade, santidade não mudou.
E esta reivindicação de que nós também sejamos santos não foi derrubado, ainda é uma verdade, ainda é requerido a mim e também a você. Então, nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ensina que já salvo e justificado, o novo crente agora entra nesse processo imediato de santificação. Este processo é importante porque ele é diário e ele é contínuo. Já ouviu aquela frase, hoje mais santo que ontem e amanhã mais santo que hoje? É exatamente isso que deve acontecer na minha vida e na sua vida. E o terceiro ponto, a doutrina da glorificação. E esta é a doutrina máxima que nós, enquanto cristãos, almejamos e está relacionada a eventos escatológicos, porque isso não se dará aqui, tá bom? Isso não se dará aqui, né? Quando o mesmo Deus descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e depois a igreja ser arrebatada, então vamos encontrar com o Senhor nos ares, depois estaremos para todo sempre com Ele. É nesse momento que haverá esta mudança dramática na minha condição e na sua condição. Quando esta matéria mortal se revestirá de imortalidade, quando esta matéria corruptível se revestir de incorruptibilidade, e então viveremos na prática este aspecto da qual falamos com grande alegria e enchemos a boca para falar a respeito da doutrina da glorificação. Se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus. As epístolas são divinamente inspiradas, não tenha dúvida disso, e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento, né? E o conjunto dessas epístolas, revelado aos seus escritores, continua a instruiu aquele povo daquele tempo e também está instruindo a minha vida, a sua vida, e nós louvamos a Deus por isso. Você ficou comigo até aqui? Muito obrigado, que Deus possa continuar a abençoar a sua vida. Senhor, eu rogo a Ti que abençoe e fale de forma mais penetrante aos corações de todos aqueles que se interessarem por este conteúdo e que chegaram até este momento da conclusão. Abençoe-os para a glória do Teu nome, é o que eu te peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fique bem, fique em paz. Próxima.